produção volumosa. A gente imagina a quantidade de documentos que são produzidos no presente, não estamos nem falando do passado. Afinal, professor Ieda, como organizar essa produção documental? Então, esse é o nosso grande desafio, é o tema de hoje, que nos é muito caro. Nós, na verdade, dedicamos a nossa vida a isso, né? Em cuidar dessa documentação desde o momento em que ela é gerada, não é? Quer dizer, o tempo vai passar, né? O decurso do tempo é inevitável. Os documentos que estão sendo gerados hoje, muitos deles, um segmento significativo deles, deve ser preservado de forma permanente, definitivamente pelo poder público. E nós precisamos reconhecer desde já este valor nos documentos, inclusive para criar as condições necessárias para que eles sobrevivam a todas as intempéries do tempo, né? Então, nós precisamos da gestão documental para controlar essa produção do documento desde a sua origem até o seu destino final. Vejam, num cenário como esse, Flávio, a gente se pergunta, não é? Onde está o documento que o chefe de gabinete pediu, que o secretário municipal solicitou com urgência, o assessor, não é? Onde está o documento? Quer dizer, veja que o poder público, ele gera progressivamente, não é, um conjunto bastante grande de documentos, de forma bastante diversificada, e se ele não trabalha no sentido de organizar essa produção, né, dificilmente o poder público terá acesso às informações neles registradas. Então, veja, é um paradoxo. Sem a gestão documental, o poder público vai gastar recursos, vai ter que investir tempo e recursos humanos, né? Vai ter trabalho para guardar e preservar uma documentação que ele não vai ter acesso depois, né? Então, é um custo do qual não resulta nenhum benefício. E é esse ciclo vicioso, não é, que a gente tem que romper. Sem a gestão documental, o documento não vai cumprir a sua função maior, não é? Que é justamente servir como fonte de prova e de informação. Todos nós que trabalhamos no setor público, e o Marcelo também testemunha isso nas administrações municipais, no nosso trabalho cotidiano com os municípios, as pessoas vivem essa angústia. Por quanto tempo guardar um documento, não é? O que pode ser eliminado? O que deve ser preservado, não é? Como organizar os documentos? E qual a melhor maneira para organizar os documentos para que a gente possa recuperar as informações neles registradas posteriormente? Essas perguntas todas nos afligem no nosso dia a dia de trabalho, a todos nós profissionais da área, não é? E é justamente a gestão documental que vai tornar possível a construção dessas respostas. Veja, o que a gestão documental pretende? De uma maneira muito clara, o que a gente precisa é cuidar do documento, controlar os documentos, escoltá-los, não é? Durante toda a sua existência, desde a produção, quando ele é registrado nos protocolos, né? Durante a sua tramitação, durante o seu arquivamento nos depósitos, durante o uso que a gente faz deles, durante todo o processo de eventual reprodução via microfilmagem ou digitalização, né? Durante todo esse percurso, o documento precisa ser controlado, não é? E a gente precisa criar ferramentas de busca das informações. Então, na verdade, a grande missão da gestão documental é permitir esse controle de todo esse percurso que o documento realiza dentro das instituições, né, até o seu destino final. Agora nós poderíamos nos perguntar, né, mas para o poder público, o que representa a gestão documental? Veja, sem dúvida nenhuma, a gestão documental é uma ação estratégica de governo, Flávio. Eu vou tentar te convencer disso, tá bom? Veja, por que a gestão é uma ação estratégica de governo, não é?
primeiro lugar, porque sem a gestão documental é impossível a gente cumprir aqueles preceitos registrados, né, na nossa Constituição, de transparência, de participação, não é? De controle social das ações do governo. Sem os documentos, não é, disponíveis a qualquer tempo para todos os interessados, não é possível se falar em uma administração transparente, não é possível se falar numa administração célere e eficiente. Também não é possível a gente economizar recursos, porque nós vamos guardar toda a nossa produção documental em depósitos muito inadequados, porque a produção é bastante volumosa. Então, no anseio de se guardar tudo, o que acontece? Acontece exatamente o oposto. A gente começa a perder o que não pode perder, o que não deve perder, não é? E também, com a gestão documental, nós vamos conseguir recuperar de uma maneira bastante rápida as informações que vão orientar os nossos gestores, inclusive no processo de tomada de decisões. Então, de fato, a gestão contribui para tudo isso, para modernizar a gestão pública, não é? E para permitir que o cidadão também acompanhe e fiscalize o que os gestores e os servidores públicos estão executando. Então é nítido que existe essa esfera institucional, esse esforço institucional, mas também é necessário para a gestão documental uma atividade prática, objetiva, organizada na esfera técnica. Como que deve acontecer essa organização, essas atividades técnicas, professora Ieda? Exatamente. Então, nós falamos inicialmente nessa dimensão mais política, institucional da gestão documental para assegurar transparência e eficiência à administração pública. Mas tem, de fato, essa outra dimensão mais técnica. Como fazer a gestão documental na prática, não é, Flávio? Esse é o nosso grande desafio. Ou seja, nós precisamos de pessoas para fazer esse trabalho, para desenvolver as atividades próprias da gestão documental. Então, é inegável que a gente precisa de uma intervenção de natureza técnica. Veja, Flávio, pouca gente conhece ou sabe que existem cursos superiores na área de arquivologia. Portanto, trata-se de um conhecimento bastante especializado. A pessoa passa 4 anos estudando, sai bacharel em arquivologia, né? Para você perceber como que existe todo um conhecimento que a gente precisa se apropriar para desenvolver o trabalho da gestão documental, não é? Porque por meio da gestão, nós vamos padronizar os procedimentos, vamos definir as normas que vão regular todo esse percurso dos documentos, desde o seu início até o seu final.